Trocas de calor, calorímetro. Observem aqui um corpo A que tem uma temperatura A e um corpo B que tem uma temperatura B. A temperatura A é diferente da temperatura B, a princípio, no início. Quando eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes, e vamos admitir que uma da temperatura de A, por exemplo, é maior que a temperatura de B, ocorrerá uma troca de calor naturalmente. E essa troca de calor, ela estabiliza quando eles atingirem o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, portanto, será a particular situação em que a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. Então, deixa eu escrever isso. Se eu tenho temperatura diferente de A à temperatura de B, o que que ocorre? Os corpos A e B trocam calor. Deixa eu escrever isso daqui, é bonitinho, né? Trocam calor até atingir o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico significa que a temperatura final de A tem que ser igual à temperatura final de B. Tomem cuidado com um pequeno detalhe. Imaginemos um corpo, por exemplo, deixe-me explicar isso graficamente com o passar do tempo. O gráfico aqui, eu vou explicar, esse aqui vai ser o gráfico de temperatura pelo tempo. Imaginemos um corpo A, digamos que ele tem uma temperatura de 50 graus Celsius, e o corpo B, ele tem uma temperatura de 20 graus Celsius. Quando você colocar esses dois corpos no mesmo sistema, o que vai acontecer? Eles vão trocar calor até que atinja um ponto de equilíbrio. Mas esse ponto de equilíbrio é sempre uma temperatura intermediária entre os limites dos corpos. Ou seja, qual vai ser a temperatura de equilíbrio? Aí tu responde, sei lá. Eu sei que vai ser uma temperatura menor do que 50 e maior do que 20. Essa é a temperatura de equilíbrio. Pergunte. Eles fazem o que nós dizemos de troca de calor, porque o troca de calor, embora matematicamente a gente diga que ocorre no único sentido, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, a gente observa que ela ocorre nos dois fluxos. Naturalmente, o de maior temperatura sempre ganha. Tudo bem? Sempre. Até que fique numa temperatura intermediária. Nós dizemos graficamente que o somatório das quantidades de calor em um sistema tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Apenas, caso você não conheça, esse símbolo somatório significa quantidade de calor de A, mais quantidade de calor de B, mais quantidade de calor da Shakira, mais quantidade de calor da Beyoncé, tudo isso tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero. Porque calor, óbvio que eu estou falando isso aqui idealmente, né? O calor, ele sempre permanece constante no sistema. Palavra de cautela. Isso é um conceito teórico. É teórico no sentido que, sob condições ideais, a quantidade de calor do sistema é constante. Se eu jogo 1000 calorias, os corpos que estão no sistema, eles vão absorver uma parte dessa caloria. Mas se eu calcular a caloria de cada corpo que existe na caixa, tem que dar 1000. Ou seja, enquanto um dá, o outro recebe, por assim dizer. E, portanto, a quantidade de calor ela é constante. Então, dentro de um sistema algébrico de quantidade de calor, dentro de um sistema que nós estamos estudando de uma quantidade de calor, nós dizemos que o somatório das quantidades de calor é constante. Desde que, é claro, essa experiência, essa análise seja feita num calorímetro. Quando eu expliquei o que era capacidade térmica, eu dei o exemplo. É um exemplo exagerado, eu admito, da garrafa térmica, mas a garrafa térmica, na verdade, ela é um calorímetro. O calorímetro é o equipamento, deixa eu até colocar aqui a foto de um para vocês. Tá aqui. O calorímetro é um equipamento que impede a troca de calor entre o líquido que está aqui dentro e o ambiente externo, porque ele tem várias camadas isolantes. Observa que eu tenho um líquido aqui dentro, eu tenho aqui o agitador, o termômetro que mede a temperatura. Aqui você pega o suporte, que normalmente é que nem uma garrafa de café, tem vácuo. Você tem um material isolante aqui dentro, é um material bem feito mesmo. A garrafa térmica que nós temos em casa, ela é um calorímetro, porque ela impede
a troca de calor que existe entre o meio interno e o meio externo. Não tão bem, não tão bem. Você sabe que no final você faz café pela manhã, no final da tarde não está essas coisas todas. Mas o calorímetro de laboratório, daqueles chiques mesmo, a gente coloca uma água quente a 70 graus Celsius, vai abrir 4 dias depois, está 70 graus Celsius. É bem interessante mesmo. Claro que depois de muito tempo vai acabar perdendo alguma temperatura, porque sempre tem uma perda. Mas são muito eficientes. Tá, o que isso tem a ver? O que tem a ver, quando nós formos lembrar disso daqui, nós temos que lembrar de 3 coisas. Primeira fórmula, que é a quantidade de calor em um sistema é massa multiplicado pelo calor específico multiplicado pela variação de temperatura. A quantidade de calor de um calorímetro depende da capacidade térmica desse calorímetro. E é dado Czão multiplicado pela variação de temperatura. E o somatório das quantidades de calor em um sistema sempre vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0. Eu, Henrique, vou ensinar vocês a resolver esses problemas fazendo análise gráfica delas, que eu acho que é a maneira mais simples e principalmente a maneira que evita que nós cometamos erros. Consequentemente, eu espero que, por favor, não inventem. Vocês têm que fazer análise gráfica para que possamos entender melhor esses sistemas. Tá bom? E, finalmente, por favor, recapitulando, quando você junta todo mundo dentro de um calorímetro, qual a temperatura final para todo mundo? É a mesma, está em equilíbrio térmico. E que temperatura final é essa? É sempre uma temperatura intermediária entre os dois valores. Que foi, Gabriel? Excelente pergunta. O Gabriel perguntou se nós colocarmos o recipiente, por exemplo, um gelo, assim, uma coisa assim, um gelo que está, uma pedra de gelo dentro de um negócio fervente, só que é muito gelo. É possível baixar aquela temperatura numa temperatura mais baixa que 0 graus Celsius? Não. As temperaturas de equilíbrio sempre estarão no limite. Se você, por exemplo, só vocês poderem entender isso daí, ela pode ser igual, mas ela não pode ser menor ou maior do que os limites que são estabelecidos das substâncias que você colocou aqui dentro. Por exemplo, imaginemos uma pedra de gelo enorme e você coloca uma pedra de lava incandescente em cima desse gelo. O que vai acontecer? Um monte de coisa, né? O gelo vai derreter, o gelo vai ferver, aquela água vai evaporar, mas vai derreter todo o gelo? Não, a temperatura final vai ser 0 graus Celsius. A temperatura do gelo não vai ser nem menor, nem maior. Entendeste? É nesse sentido. Vamos fazer agora alguns exercícios para que a gente possa fixar essa ideia. Ficou claro? Nesse caso, seria calor latente. Calor sensível e calor latente. Porque a mudança de fase, mudança de temperatura e mudança de fase. Muito bem, vamos ver alguns exercícios para podermos fixar. Agora, vamos lá.